Há uma tendência muito grande de nos preocuparmos com o tempo em que as coisas acontecerão, que as profecias se cumprirão. Convido a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do verso 6. Então, disse Jesus: Vede essas coisas, dias virão, em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também: Chegou a hora, não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não vos assustei, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Jesus diz que virão, dias virão em que algumas coisas hão de acontecer. E ele menciona no versículo 6 a destruição do templo em Jerusalém. E diante desta revelação, diante desta profecia, diante desse fato que haveria de acontecer, os discípulos perguntam: Mestre, quando isto sucederá? A pergunta não é e não há uma preocupação em como evitar que estas coisas aconteçam. Muitas vezes antecipamos, conseguimos visualizar alguma coisa ruim para acontecer. Os nossos olhos abertos, atentos, e reconhecemos muitas vezes onde esse caminho nos levará. Aqui Jesus está falando sobre algo que vai acontecer. Ele que esteve ali diante dos seus discípulos, este que chegou em Jerusalém, entrou no templo, purificou, este já vê um caminho onde as pessoas estão tomando, um caminho que levará o povo à nação, à destruição do templo. E Jesus está falando sobre esse acontecimento. E os discípulos perguntam: quando vai acontecer? E que sinal? Qual é o sinal para perceber que isto está para acontecer? Porque a preocupação no quando e não nos preocupamos no conserto. Em consertar as nossas vidas, consertar os nossos caminhos, para que determinadas coisas não aconteçam e nos apanhem de surpresa. Porque escolhemos caminhos que não são bons, caminhos que têm aparência de ser bom, mas como a palavra de Deus diz, o seu caminho é caminho de morte, o seu fim é a morte. Por que não pedir entendimento? Por que não permitir que o Espírito Santo mostre, revele, traga aos nossos corações a maneira como estamos vivendo? Por que não permitir que o Espírito Santo nos convença, haja nas nossas vidas, conduza-nos ao arrependimento, para que a destruição não venha,
para que o mal não venha, para que o pior não aconteça, para que a morte seja evitada. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é um caminho de morte. Quando é que vai acontecer? Porque não perguntamos o que é que eu posso fazer? O que é que eu preciso fazer para que isso não aconteça? Mas diante dessa pergunta, o Senhor responde: Vede, tomem cuidado, para que vocês não sejam enganados. Porque surgirão muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E também estes mestres, esses falsos mestres, esses falsos cristos, eles dirão: chegou a hora, o tempo chegou e vai acontecer. E tal dia, tal hora, tal ano, em tal momento, todas essas coisas acontecerão. Mas aqui o Senhor diz: vede que não sejais enganados. Cuidado para vocês não serem enganados, porque muitos surgirão, muitos virão, e virão em meu nome. Não virá em nome de outro. Virão em meu nome. E eles dirão: sou eu, sou o Cristo, sou o escolhido, sou o ungido. E eles dirão: o tempo chegou, chegou a hora. Mas o Senhor diz: não os sigais. Não os sigais porque é necessário. É necessário que algumas coisas aconteçam. E ele elenca algumas coisas que acontecerão: guerra, terremotos, reino contra reino, nação contra nação, espantosas tragédias, grandes sinais no céu. Mas ele disse: mas antes disso haverá grande perseguição. Lançarão mão de vós e vos perseguirão. Muitas coisas acontecendo antes do final de todas as coisas. Que você possa meditar, que você possa refletir, que você possa se preocupar em conhecer a palavra de Deus, em conhecer os sinais, em conhecer os acontecimentos que estão adiante de nós e como escapar de certas coisas que é possível escapar. Alguns acontecimentos pessoais, alguns sofrimentos nas nossas vidas serão possíveis, mas não aquilo que já está predito e que acontecerá independente de nós. O fim um dia chegará. Um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja e para julgar a todos. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.